Olá, que alegria estar com vocês mais uma vez no Entre Amigas e Irmãs. Nas últimas semanas eu lancei 2 vídeos que eu gravei lá na cidade de Natal. Foi uma viagem de férias em família, muito boa, e o Senhor falou muito comigo ali. Essa viagem ela foi muito boa para mim na minha vida material, na minha vida física, na minha vida familiar e também na minha vida espiritual. O Senhor falou profundamente comigo. E quando estávamos ali em Natal, no último dia, nós resolvemos ir a uma praia, que era uma praia particular do hotel onde nós estávamos hospedados. E o Senhor me deu uma mensagem ali que eu quero compartilhar com vocês agora. Nós descemos a escada do hotel, descia direto na praia, era uma praia fechada. Nos últimos vídeos você pode até ver que tem 2 fileiras de pedras fechando aquela praia ali. É uma praia bem reservada mesmo. E só estávamos eu e a minha filha ali naquela praia. E de repente começou a bater um ventinho, igual está batendo aqui agora. Pode ser que meu cabelo voe, mas vamos continuar. De repente, batendo aquele ventinho da maresia, dá um soninho, uma vontade de cochilar. E ali eu estava tomando sol na areia e minha filha estava brincando. Meu marido estava no hotel. Começou a me dar uma vontade de cochilar, irmãos. Uma vontade de dormir. E eu falei, não posso. Como é que eu vou deixar? Eu tô sozinha aqui com a menina. Como é que eu vou cochilar? Pode ser que aconteça alguma coisa. Mas ao mesmo tempo me vinha aquele sentimento assim, mas aqui é um lugar seguro. A gente está numa praia fechada, uma praia do hotel, nada vai acontecer. Mas eu falei, não, eu não posso dormir. Eu não posso cochilar. E naquele momento ali eu comecei a orar, falando, Senhor, me ajude como mãe a ser uma boa mãe, a não cochilar, porque num piscar de olhos que qualquer coisa pode acontecer com os nossos filhos. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração. E Ele começou a falar, Carol, diga às mães da minha igreja que não cochilem, porque é num piscar de olhos que pode acontecer alguma coisa com o seu filho. E o Senhor começou a me falar que aquela praia ali, aparentemente segura, era a igreja. Muitas vezes nós, como mães cristãs, acreditamos que somente levar o nosso filho para a igreja, que somente fazer o culto doméstico, que é o suficiente, orar com o nosso filho, isso tudo é muito importante, mas a palavra nos orienta a orar e vigiar. Nós precisamos, como mães, estar atentas a tudo que acontece na vida do nosso filho. Você quer ver só um exemplo? Há quase 12 anos atrás, a minha tia passou por uma experiência que, se ela não tivesse sido uma mãe sábia, que vigiasse o seu filho, que vigiasse o conteúdo que estavam dando para ele na escola, talvez poderia ter acontecido algo de ruim com o meu primo. Há 12 anos atrás, o meu primo com 8 anos de idade, foi fornecido um livro para ele na escola sobre educação sexual. Eu estou até com um livro aqui, mas eu não vou mostrar o livro porque tem cenas, irmãos, que nenhuma criança precisa ver. E pode ser que você esteja assistindo esse vídeo com seu filho. Esse livro ele fala sobre masturbação, ele ensina a criança como se masturbar, ele explica como ter uma relação sexual. Ele vai explicando várias coisas sobre o órgão sexual feminino, o órgão sexual masculino, com imagens, ensinando a masturbação para a criança. E a minha tia, dentro de uma turma de 30 crianças, ela foi a única mãe que se atentou para o conteúdo desse livro. E quando teve uma reunião de pais e mestres, ela foi até aquela reunião e ela foi lá e levantou a mão. Ela falou, eu não aceito que o meu filho com 8 anos de idade receba esse tipo de conteúdo. Ela emitiu ali a sua voz, a sua opinião. E todas as outras mães concordaram com ela. Mas nenhuma outra mãe tinha parado para ler o conteúdo do livro. Daquela turma de 30 crianças, só uma mãe se preocupou em abrir o livro e olhar o conteúdo, e olhar as imagens, e ler o que estava escrito ali. Então esse fica o alerta de você não cochilar, de você abrir bem os seus olhos para tudo aquilo, seja material escolar, seja desenhos que o seu filho assista na televisão. Isso não é paranoia, irmão, isso é cuidado com aquilo que tem entrado na vida das nossas crianças.
E agora eu vou compartilhar com vocês o testemunho da missionária Graça Lopes, que ela passou por uma experiência como essa. O filho dela recebeu um material, recebeu todo um ensinamento sobre Halloween. E aquilo estava interferindo tanto na vida dele que ele estava tendo consequências físicas, como terror noturno, tiques nervosos. Às vezes o seu filho está passando por uma situação como essa, não dorme bem, não se alimenta bem, é uma criança que agitada demais, oprimida, você vê a criança ali com acessos de irritação e você não sabe por que está acontecendo aquilo. Procura ver o que teu filho está lendo, o que seu filho está assistindo. Hoje a gente tem aí uma série de livros de ocultismo que abriu a porta com Harry Potter, com aquela simplicidade do bruxinho. E hoje em dia a gente tem livros de vampiro, livros de mortos-vivos, isso tudo norteando a vida das nossas crianças e dos nossos pré-adolescentes, dos nossos adolescentes. Assista o testemunho da Graça, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Olá. Eu sou a Graça Lopes. Eu estou aqui hoje para compartilhar com você um testemunho que aconteceu na minha casa com meu filho no ano de 2001. No ano de 2001, eu matriculei meu filho em uma escola. O desejo dele era ter uma certa profissão. E nós colocamos ele nessa escola devido às pessoas falarem muito bem desse colégio. Mas no decorrer do ano, meu filho começou a apresentar um sintoma nervoso chamado tique. Ele começou a ter esse sintoma, ele olhava para trás o tempo todo, uma ansiedade e um medo. Nós, como somos evangélicos, começamos a buscar em Deus a resposta para saber o que estava acontecendo e levamos ele ao pediatra dele. E ao chegar ao pediatra, ele disse para nós que aquilo era uma sugestão, que o menino havia recebido uma sugestão e aquilo estava afetando emocionalmente o meu filho. Mas nós então não sabíamos o que estava acontecendo, porque sempre fomos pais muito cuidadosos. Mas ao decorrer do ano, ali por meio de outubro, a professora mandou para o meu filho um bilhete. Nesse bilhete ela estava dizendo que meu filho ia participar de uma festa, a festa do Halloween, onde ele seria um personagem, o bruxo, e valendo nota. Então, essa escola, muito bem conceituada, sempre eles davam um dicionário no início do ano. Eu, então, peguei o dicionário, peguei a palavra bruxo e fui àquela professora. E ao chegar lá, eu conversei com aquela professora, mostrei para ela o que significava a palavra bruxo, fui puxando pelo dicionário bruxaria, feitiço, magia, até chegar na religião. Pois bem, como eu tenho algum conhecimento com algumas pessoas que me orientaram, me dando esse material aqui, que fala sobre diretrizes e bases da educação nacional. E dentro desse material está aqui o direito que nós temos do nosso país nos proteger com a lei que te dá liberdade religiosa no seu país. Pois bem, eu então mostrei àquela professora que ela estava entrando numa área que ela não podia estar entrando, né? Que estava falando sobre religião. Falei para ela que nós éramos evangélicos e pautada na lei, protegida pela lei. Então ela poderia estar passando um outro trabalho para o meu filho valendo nota, porque aquele ela não poderia estar passando. Pois bem, passou algum tempo, ela mandou para mim um bilhete, eu tenho tudo documentado, porque eu guardei, e me convidando para estar na escola, e eu fui. Ao chegar lá, ela estava com algumas pedagogas na reunião, ela não deixou a minha amiga entrar, eu fiquei só naquela sala, e ela tentou de todas as formas dizer para mim que ela estava dentro do currículo da escola, e eu disse para ela que eu entendi, ela era uma boa professora, mas que aquela área, né, que ela estava entrando, não era uma área que ela não poderia estar colocando daquela maneira, valendo nota, porque Halloween não é uma cultura do nosso país. Halloween é uma cultura nos Estados Unidos, nós já temos o nosso folclore aqui no Brasil,
Então, aquela professora queria que eu assinasse um documento, então eu percebi que havia alguma coisa estranha, porque ela me mostrava os livros e eu disse para ela que ela conhecia os livros, né, didáticos, mas eu conhecia a palavra de Deus. Elas riram de mim, zombaram de mim. Pois bem, eu não me preocupei com isso, porque eu estava ali para defender os direitos do meu filho. E eu saí daquele lugar, não assinei nenhuma escola, mas nenhum material, mas a preocupação daquela professora era essa pasta aqui. Porque no final do ano, todo aluno deveria receber do professor todo o conteúdo que foi, né, dado ali como matéria durante o ano letivo. E essa era a preocupação dela. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a pasta, é que eu fui ver que dentre todos os materiais, todo o trabalho que ela deu durante o ano todo letivo de 2001, ela ensinou as crianças a fazer feitiçaria e bruxaria com veneno de cobra, com goma de inseto, com língua de cachorro. Ela trabalhou um ano todo com medo, meu filho estava com medo, meu filho não dormia. Olha isso que ela fala aqui, ó. E eu fiquei com muito medo da voz, porque eu não sabia quem estava falando comigo. Ela ensinava as crianças a falar com objeto. Ela ensinava as crianças a inventar feitiço. Ensinava as crianças a fazer feitiço. Olha, preste atenção nisso aqui. Ela ensinava as crianças a fazer feitiço com cocô e xixi de cachorro. Esse todo era o conteúdo do trabalho. Olha, invente o medo para dormir. O ano todo, letivo de 2001, aquela professora ensinou bruxaria e feitiçaria. Eu, de posse desse material, fui na Quarta CRE, onde eles me orientaram. Eu não falei que eu era evangélica, eu fui como mãe, eles me orientaram pelo material, que aquela professora não podia estar trabalhando daquela forma, porque não há uma cultura no nosso país que dava base para isso. Então, o que aconteceu? Me orientaram, eu fui ao diretor daquela escola, levei todo o material e ao chegar lá eu apresentei para ele, eu disse, quando eu coloquei meu filho aqui, eu coloquei meu filho para ser um profissional, não feiticeiro. Ele mandou chamar aquelas professoras, então elas ficaram com aquele jogo, mas entenderam que eu estava certa. Eu tirei meu filho daquela escola e eu disse para aquele diretor, olha, agora eu não estou mais falando como mãe, eu estou falando como profeta. O senhor sabe muito bem o que acontece com essa cultura nos Estados Unidos e agora o senhor não é mais inocente diante de Deus. O senhor agora sabe o que está acontecendo dentro da sua escola. Então, nós estamos gravando esse vídeo, mãezinha, para alertar você que você precisa conhecer tudo que é ensinado ao seu filho. E a lei te protege no nosso país. A lei protege você e protege o seu filho. Não tenha medo de denunciar as coisas que estão erradas no nosso país. E o meu filho foi liberto, o Senhor Jesus libertou meu filho e hoje ele é um homem de Deus. E eu agradeço a você por esse momento que você parou para estar ouvindo esse testemunho, que possa edificar a sua vida e você possa compartilhar esse testemunho para muitas pessoas serem libertas através da palavra de Deus. Que Deus abençoe você.